Então, boa noite a todos. Não sei se todos estavam aí na semana passada, mas sou o professor Jonathan e vou estar aí com vocês aí na disciplina de Física e Energia. Semana passada nós fizemos a apresentação da disciplina e fizemos o capítulo 1.1, que falava da cinemática angular. Esses conceitos de cinemática angular, a gente vai aproveitar alguns na aula de hoje. Pessoal, o slide da aula de hoje já está postado no portal e esse material que eu preparei, ele não está separado assim, tipo assim, slide da aula 1.2, 1.3 e 1.4. Meio que como os assuntos eles se complementam, eu vou trabalhar os capítulos 1.2, 1.3 e 1.4, eu vou trabalhar todos eles juntos. Então, eu vou meio que explicando todas as coisas e aí eu acho que eu vou levar 2 aulas para terminar. E aí, quando eu terminar, vocês depois, ao lerem lá os capítulos do portal de vocês, vocês vão ver que a gente trabalhou ali os mesmos conceitos. Então, eu vou estar apresentando para vocês os conceitos da maneira que eu acho mais fácil de vocês entenderem. Mas vocês podem, depois, comparando, vocês vão ver que a gente fez certinho o mesmo conteúdo, né, que está lá no nosso livro da Croton. Então, os temas, né, que nós iremos falar são esses dois aqui, ó. Então, a gente vai falar da energia cinética, só que da energia cinética rotacional. Então, na semana passada, a gente falou dos movimentos, né, da parte da cinemática em relação aos movimentos. Agora, não, a gente vai falar da parte de rotação. Então, a gente vai falar um pouco da parte energética aí da coisa, só que de corpos que estão rotacionando. Então, eles estão parados no mesmo lugar, só que eles estão girando. Então, qual que é a energia gasta para fazer uma hélice de um motor girar? Para colocar um rotor de uma máquina para girar? Qual que é o valor da energia se eu tiver um motor girando numa velocidade X? Então, esse que é o objetivo da aula de hoje. E aí, para nós podermos calcular essa energia cinética, a gente vai ter que aprender esse conceito aqui do momento de inércia. É um conceito novo, provavelmente vocês não viram ainda. Não é sinônimo de momento de uma força, então são conceitos diferentes. Então, os físicos eles não são muito criativos na hora de batizar o nome das variáveis. Então, se vocês pegarem na física, tem momento de um monte de coisa. Momento de inércia, momento de uma força, momento angular, momento linear. Então, a gente vai falar nessa disciplina mesmo. Eu acho que a gente vai tratar de pelo menos uns 4 momentos diferentes. Então, 4 coisas que têm nome de momento, mas é momento alguma coisa, momento outra coisa, momento uma terceira coisa. Então, na aula de hoje, a gente vai falar desse momento aqui, que é o momento de inércia. Então, a ideia é a gente ver da onde que sai cada coisa, né? Ver as equações e ver técnicas, né? De como que a gente calcula isso daí. Eu fiz um resumão, pessoal, da aula da semana passada. Então, caso algum de vocês tenha faltado aí a aula passada, nós definimos bastante equações, bastante conceitos. A parte conceitual eu não vou reexplicar, mas eu fiz um resumão aqui de todas as equações que a gente aprendeu lá na nossa aula passada. Inclusive, eu vou até colar lá no nosso grupo do WhatsApp agora, estou até colando aqui, ó. Escrevi aqui, ó, resumão de equações da aula de cinemática angular. Então, colei lá para vocês. E aí, guardem essas equações, porque essa parte de cinemática angular tem bastante fórmula. E, como ela tem bastante fórmula, a gente dificilmente decora todas, né? Só o professor de física mesmo para decorar essas equações. Então, eu fiz um resuminho ali. Se vocês olharem, tá aqui as equações mais básicas e aqui as legendas e as unidades de medida. Ali no raio da trajetória ficou faltando eu falar que raio é medida em metros também, né? Deixa eu colocar um M. Beleza. Então, só para relembrar. Agora, como a gente está estudando coisas que giram,
eu não posso ficar medindo as coisas em metro, como esse S aqui, ó, que eu estou circulando. A gente tem que usar uma unidade de medida de espaço, só que de espaço angular. Ou seja, eu vou medir o tamanho das rotações contando os ângulos. Então, essa letra θ aqui, ó, vai ser o espaço angular medido em radianos. E aí, como que eu faço uma transformação de metro para radiano? A gente usa essas duas relações que a gente tem aqui em cima. Então, se eu multiplicar o ângulo pelo raio, eu tenho o espaço em metros, ou se eu pegar o espaço em metros e dividir pelo raio, eu tenho o espaço em ângulo. Aqui embaixo aqui eu tenho um Δθ, ou seja, sempre que a gente tiver um delta, essa letra grega aqui, ó, que é um triângulo, significa variação, significa que eu estou pegando final menos inicial. Então, sempre que tiver θ, é final menos inicial. Esse Wzinho aqui, ele é a letra ômega do alfabeto grego e ele simboliza a velocidade angular. Então, ele é uma velocidade, só que não é uma velocidade em linha reta, ele é uma velocidade de uma coisa que está girando. E aí, da mesma maneira que eu dividi o espaço linear pelo raio e achei o ângulo, aqui eu posso dividir a velocidade linear, que é V, né, aquela que vocês aprenderam na Física 1. Se eu dividir pelo raio, aí eu tenho a velocidade angular. E aí, como é uma velocidade, vocês já aprenderam desde o ensino médio, como que eu calculo uma velocidade? Espaço pelo tempo. Só que se eu estiver falando de velocidade angular, eu posso dividir o quê? Se é uma velocidade angular, eu divido um espaço angular no tempo. E aqui, por último, a aceleração. Então, eu posso dividir a linear pelo raio. Então, vocês podem ver que todas essas três, ó, é só eu pegar a variável linear e dividir pelo raio da trajetória, e eu tenho a variável angular. E aqui também eu tenho a aceleração. O que é a aceleração? Variação da velocidade no tempo. Só que aqui é velocidade angular. Então, a gente estudou tudo isso na aula passada. E aí aqui a gente tem aquelas equações igual às equações de movimento que a gente aprende lá na Física 1, aprende no ensino médio. Então, acho que é o primeiro conteúdo de quando começa a estudar física no ensino médio é estudar velocidade, deslocamento, aceleração. Então, aqui a gente vai estudar, se vocês olharem a carinha dela, é igualzinha. Então, se a gente tem aquela lá que é assim, ó, S igual S0 mais VT. Notem que eu só troquei a variável linear pela angular. Então, a gente tem a mesma fórmula, só que a gente tem com componentes angulares aí. E aí a gente vai utilizar, né, essas equações aí no decorrer aí da nossa aula de hoje. Aqui embaixo eu escrevi os nomes das equações. Isso aqui é só para como se fosse um título, assim, não precisa ficar tipo endoidando para decorar esses nomes. Agora, o que talvez seja interessante dos nomes é assim, ó, que sempre que tiver escrito equação horária, quer dizer que ela sempre depende do tempo, é uma equação que depende do tempo. Essa última, que é a equação do Torricelli, para movimento circular, ele não tem tempo, então não é uma equação horária. E aí, ó, se for movimento circular uniforme, eu não tenho aceleração. E aí, se tiver aceleração, né, no caso aqui o alfa, né, aceleração angular, aí é sempre movimento uniformemente variado. Só que aqui, nesses dois casos, é movimento circular. Então, é para uma coisa que ela está parada e está girando. Então, esse aqui é um resuminho da aula passada. Então, eu sugiro que vocês, quem perdeu a aula passada, que reassista a aula, porque a gente fez alguns exercícios e tal. Então, para vocês reassistirem, né, nossas discussões. Então, tá aqui o resumo da nossa aula passada, que a gente vai precisar para entender melhor isso daqui. Pessoal, na Física 1 de vocês estudaram energia cinética, correto? Vocês se lembram de ter estudado energia cinética? Ou no ensino médio também, isso aqui é conteúdo do ensino médio. Correto. Então, tá uma definição bem bacaninha aqui, ó. A energia cinética de uma partícula, ou de um corpo qualquer, né? Porque corpos são
formados por partículas, está associado ao estado de movimento dessa partícula. Esse estado de movimento, como que a gente pode definir um estado de movimento? A gente pode relacionar isso com a velocidade, né? Então, a energia cinética, que a gente vai usar a letra K, energia cinética, né? Vou usar a letra K maiúsculo para estar representando essa energia cinética, que em inglês escreve kinet, não sei se pronuncia assim, mas escreve kinet. Mas ela é energia cinética. Então, ela é a energia que está associada ao movimento. Então, se um corpo está em movimento, automaticamente ele tem energia cinética. Então, energia, pessoal, ela é tipo o combustível do movimento. Então, se você quer que um corpo entre em movimento, você tem que realizar um trabalho. E aí você fornece energia para o corpo, e aí o corpo ganha essa energia cinética. Então, na física 1 de vocês aprendem sobre energia cinética, sobre o trabalho, energia potencial gravitacional, são diversos tipos de energia que são estudadas lá. Então aqui a gente vai resgatar um pouco desses conceitos, mas lembrando que a ideia é a gente aplicar em coisas que giram. Então essa era a equação, né? A unidade de medida de energia, de trabalho, ela é o Joule, né? Então a unidade de medida de todas as energias no sistema internacional, né, é o Joule. Então, se eu multiplicar uma massa por uma velocidade ao quadrado, isso aqui eu posso falar que essa unidade aqui é Joule. Notem também que a energia cinética, ela depende da massa do corpo, mas também depende da velocidade. Como a velocidade está ao quadrado, né, então a energia ela depende mais da velocidade, né? A velocidade, uma variação de velocidade influencia mais essa energia aqui do que uma variação de massa. E é interessante que essa velocidade varia ao quadrado. Então, eu gosto de usar com meus alunos o exemplo de um carro. Se a gente está a 100 km por hora, eu tenho um valor X lá de energia cinética. Mas se eu aumento essa velocidade de 100 km por hora para 110 km por hora, aumentei 10 unidades, a energia não aumenta só 10 unidades. Por quê? Porque essa variação é ao quadrado. Então, essa energia ela vai variando não linearmente, mas de uma equação de segundo grau aqui, ó, porque está variando ao quadrado. Então, às vezes, um pouquinho de velocidade que você aumenta no seu carro, o seu risco, por exemplo, de acidente, ele não aumenta conforme aumenta a velocidade, ele aumenta mais, porque ela aumenta ao quadrado. Então, a energia cinética que o seu carro vai ter na hora que ele bater e houver um choque, por exemplo, então vai ser bem maior, devido a essa velocidade ter uma dependência ao quadrado. Então, é uma coisa aí que a gente precisa levar em consideração. Então, beleza. Isso aqui é só para a gente relembrar, porque eu vou puxar esse conceito aqui de novo quando a gente estiver estudando coisas que giram. Então, vamos falar de energia cinética de rotação. Vamos imaginar que a gente tenha esse disco. Um disco é uma coisa que é circular. Então, pode ser uma roda, poderia ser uma hélice meio fechadinha, um CD. Então, a gente tem ele aqui, então vamos supor que ele esteja girando. A gente acabou de ver ali, ó, que energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. Pessoal, qual que é o problema de eu usar essa equação nesse corpo que gira? Vocês conseguem observar algum problema que possa ter de eu simplesmente utilizar a velocidade aqui, disso aqui, ali na fórmula? Algum de vocês consegue observar alguma possível dificuldade que possa existir? Pode falar. Talvez porque na fórmula seja a velocidade linear e no movimento circular vai usar velocidade angular. Isso é bem observado. Essa velocidade aqui é linear. Então, a gente está falando de uma coisa que gira. Então, talvez essa equação aqui, ó, deveria ser escrita em função de uma coisa angular. Então, isso foi bem observado pelo Jailson. Outra coisa também que a gente pode, aqui, ó,
Vamos parar aqui de novo o disco. A gente aprendeu, a gente acabou de ver que a velocidade linear, v, ela depende da velocidade angular e do raio. Ou seja, quanto maior o raio da trajetória, né, maior a velocidade. Ou seja, se eu pegar na bordinha desse disco aqui, ó, se eu pegar bem aqui, onde eu fiz esse X, vamos chamar isso aqui de X1, aqui eu vou ter uma velocidade, porque eu tenho esse raio, né, grandão, o raio está do centro até na borda. Agora, se eu analisasse um ponto que tivesse bem aqui, ó, bem no meio, por exemplo, o raio seria metade, né? Então, a velocidade seria metade. Então, se eu calcular a energia cinética da borda do disco, vocês concordam que a energia cinética da borda do disco é maior do que uma linhazinha que tivesse aqui, ó, mais ou menos aqui mais para o centro do disco? Vocês concordam? Que cada parte do disco vai ter uma energia cinética diferente? Porque cada parte do disco, como cada parte do disco tem uma velocidade diferente, cada parte do disco vai ter uma energia cinética diferente. Então, como que a gente calcula a energia cinética nessa fórmula se cada lugar que eu pegar do disco eu vou ter uma velocidade diferente? Então, isso é um problema, né? Não tem como a gente simplesmente jogar, porque se eu usar a velocidade da borda, tá errado, porque aqui para trás aqui é mais lerdo. Inclusive, ó, se eu perguntar para vocês exatamente aqui no centro, ó, qual que é a velocidade aqui do centro? Onde eu estou fazendo essa bolinha vermelha aqui. Oi? É zero. É zero, porque se o raio é zero, velocidade linear é zero. Um ponto que está certinho ali no centro, vou usar essa caneta aqui, ó, de exemplo, vamos destacar eu aqui no vídeo. Tô com a caneta aqui na mão, né? Ó, essa caneta, ó, qual que é a velocidade linear dela aqui? Se a gente pensar que ela está paradinha, vamos supor que ela seja pontual. Uma velocidade, a velocidade dela, se a gente pensar certinho do centro dela, velocidade linear é zero, porque ela está parada no mesmo ponto, mas ela tem velocidade angular, porque o ângulo dela, né, está variando. Então é mais ou menos isso que está acontecendo naquele pontinho que está ali no centro. Ele está paradinho, tipo assim, ele não tem velocidade linear, porque ele não translada, mas ele está rodando no próprio ponto dele, então ele tem velocidade angular. Então isso é um problema, pessoal. Por quê? Porque a velocidade linear, ela muda, né, conforme cada ponto. Então como que poderia ser uma ideia de resolução? A gente poderia fazer assim, ó. Poderia pegar um pontinho bem aqui pertinho, calcula a energia cinética dele. Aí calcula um pouquinho mais para o lado aqui, calcula a energia cinética dele. Um pouquinho mais para o lado aqui, outro de novo, e de novo, e de novo. E aí eu faço toda vez um pouquinho para o lado e calculo. Vou um pouquinho para o lado e calculo. É claro que se eu fizer isso, se eu andar muito para o lado, na hora de ir um pouquinho para o lado, eu vou ter sempre um errinho ali. Eu nunca vou conseguir calcular essa energia cinética correta. A não ser que o espaço entre cada pontinho ali fosse tão pequenininho que eu conseguisse fazer esse somatório. Tão pequenininho que ele fosse quase zero. Só que se esses pontinhos aqui fossem pequenininhos, quase zero, eu teria infinitos pontos ali. Então não teria como eu somar um por um. Eu ia demorar demais. Para toda hora eu mudo um pouquinho o raio, calculo a velocidade, calculo a energia cinética. Muda um pouquinho o raio. Então, uma ideia que pode ser feita é justamente o quê? A gente fazer a integral de todas as energias desses pontinhos, variando daqui do centro até a borda. Todo mundo aí já fez cálculo 1? Tem alguém que não fez? Tem alguém que não fez? Então, vou supor que todo mundo já fez cálculo 1. Mas, e cálculo 2? Tem alguém que não está fazendo? Cálculo 2 está fazendo. Beleza, então assim, então vocês já sabem derivar, mas ainda vão aprender integral nesse semestre. Então, eu vou só falar assim dos termos, porque quando vocês estiverem na disciplina de cálculo 2, vocês vão reconhecê-los novamente. Mas assim, eu não vou cobrar integral de vocês. Não vou cobrar que vocês saibam integral para resolver os exercícios que a gente vai fazer. Eu vou só falar que por integral a gente descobre a fórmula
eu vou mostrar aqui mais ou menos, mas vocês não terão que usar, certo? Vocês já vão usar a formulinha final aqui que a gente desenvolveu. Então, a ideia é essa. A gente vai fazer um somatório de partinhas pequenininhas. Somatório de partinhas pequenininhas, a gente chama de integral. Então, é o seu somar coisas que são tão pequenas que elas são quase zero praticamente, mas elas existem, não são zero. Então, a gente soma todas essas energiazinhas de todos os pontos, e aí a gente tem a energia cinética total aí do corpo. E aí, uma das ideias é que se a gente, então, por exemplo, considerar, em vez da energia cinética da velocidade angular, se a gente analisar, então, a velocidade... Vou falar de novo. Em vez da gente analisar a velocidade linear, a gente analisar a velocidade angular, como esse disco gira como um todo, aqui, ó, coloquei ele para girar de novo, como ele gira como um todo, a velocidade angular dele, essa sim é constante. Qualquer ponto que eu pegar, está variando a mesma quantidade de ângulo por volta. Então, todo mundo gira junto. Não tem, tipo assim, a beirada roda mais ângulo, mais rápido do que o centro. Então, eles variam a velocidade linear, mas a angular ela é sempre constante. Então, talvez seja essa saída aí para a gente calcular. Então, eu estou explicando isso porque essa aqui é a lógica das fórmulas que a gente vai fazer, e eu estou explicando por que a gente não pode usar a energia cinética do disco. Pois não tem como calcular no disco inteiro, e inclusive no meio do disco a energia é zero, porque não tem raio. Então, qual que é a lógica que eu estava conversando com vocês? Ó, vamos olhar aqui, nessa fórmula. A gente calcularia, então, a energia cinética de cada uma das partinhas. Ó. Então, eu pegaria um pontinho bem pertinho do centro, depois um pouquinho depois, outro um pouquinho depois. Eu fazia isso exaustivamente, até eu ter um somatório, né, de todas essas partinhas, de todas as energias cinéticas, para a gente poder usar. Só que assim, a gente não é computador, então não tem como somar um por um. Então, por isso que a gente vai tentar outra estratégia. Aprendemos na aula passada que eu tenho essa relação aqui, né, entre velocidade linear e a velocidade angular. Basta eu multiplicar ela pelo raio. Então, eu vou trocar aqui nesse somatório, aqui, eu vou trocar esse termo de velocidade pela velocidade angular. Porque essa sim, ela é constante. Então, como que vai ficar aqui minha fórmula? Ó, no lugar do V, vai ficar ômega vezes E. Então, esse Wzinho aqui é o ômega, tá, pessoal? Vou sempre chamar ele de ômega. Vezes o raio. Só que está ao quadrado, né? Então, ficaria aqui, né? Ômega ao quadrado, raio ao quadrado. Então, na hora que eu resolver, né? Ó, o raio quadrado está aqui, a massa está aqui e o ômega ao quadrado está aqui. Agora, olha que interessante. Como a velocidade angular ela é constante no disco, qualquer ponto do disco que eu pegar, ele sempre tem a mesma velocidade angular, o que muda é a linear, eu não preciso ficar variando, eu não preciso deixar ele aqui dentro do somatório. Porque o que a gente vai ficar variando é só o raio aqui, ó, né? Naquela ideia que eu expliquei para vocês ali, ó. Aqui está o centro, né? Eu vou pegar para um pontinho aqui, então eu andei um pouquinho de raio. Um pontinho aqui, andei mais um pouquinho de raio. Um pontinho aqui, e aí eu calculo a energia cinética dessa trajetória, dessa trajetória, dessa trajetória, dessa trajetória. Só que a gente faz isso o quê? Com os pontos bem pertinho um do outro, para não ficar esse espaço aqui, né? Sem calcular, né? Aqui tá vendo que tem uns espaços. Então, se a gente pegar eles todos certinho, todas as trajetórias vão encostar uma na outra e eu vou ter preenchido o disco inteiro. Então, como esse ômega aqui ele é constante, qualquer ponto do disco que eu pegar ele é sempre o mesmo, não preciso ficar variando, então eu posso deixar ele para fora desse somatório aqui. Por quê? Porque esse ômega é igual para todas as partículas. Então, tá vendo que aqui a gente está fazendo um somatório de uma massa que multiplica um raio. Então, esse termo aqui, esse somatório de massa por raio, a gente vai dar um nome para ele. Mas sem o meio. Deixa eu fazer de novo. Esse produto aqui, ó, de massa vezes o raio ao quadrado,
isso aqui vai ganhar um nome novo. Esse nome que ele vai ganhar é esse aqui, ó, momento de inércia. Então, o momento de inércia, a fórmula dele, a gente está sendo apresentado aqui. É esse massa vezes raio ao quadrado. Pessoal, deixa eu só puxar uns alunos ali rapidinho que estão me chamando ali no WhatsApp, só passar o link para eles entrar na sala e eu já volto, rapidinho, um minutinho. Tá, então, primeira coisa, então, é massa vezes o raio ao quadrado já está apresentado. A gente sabe a fórmula, mas a gente precisa entender a teoria, né? Então, só para a gente... Só vou terminar essa parte aqui de fórmula e aí eu já explico qual que é a lógica desse momento de inércia aí, que inclusive é o tema da aula de hoje, né? Se vocês olharem o nome do capítulo 1.2, ele é momento de inércia. Então, a gente vai usar a letra I maiúsculo, tá? Para representar esse momento de inércia. Então, o momento de inércia, ele é o somatório de todas as partes, né, do corpo, conforme as variações dos raios. Então, isso, como eu estou multiplicando uma massa, a unidade é quilograma, raio ao quadrado, metro ao quadrado. Então, essa aqui é a unidade de medida do momento de inércia. Como esse somatório aqui, pessoal, são de várias partes, infinitas partes de massas que variam rainhos pequenininhos, a forma correta da gente fazer isso é por integral. Então, a gente resolve essa integral aqui para cada corpo, e aí a gente vai ter uma equação de momento de inércia para cada corpo. Ou seja, pessoal, a gente tem infinitas fórmulas de momento de inércia. Infinitas. Cada formato de corpo tem uma fórmula de momento de inércia. Então, aqui na disciplina, a gente vai se ater às formas geométricas mais famosas usadas na engenharia. Então, a gente vai falar de quê? De círculo, de barra, de esfera, de coisas assim que a gente é mais acostumado. Então, de cilindro, de esfera oca, esfera maciça. Então, a gente tem muita variação. Então, o jeito certo, né, é resolver isso daqui para diversos tipos. Só que isso aqui, pessoal, é uma coisa já tradicional da engenharia, já é conhecido as equações para cada tipo de corpo. Então, eu vou mostrar para vocês mais ou menos a lógica, da onde que sai, e aí o que vocês vão usar é a fórmula final, certo? Então, eu vou trocar. Então, esse r quadrado vezes dm aqui, que a gente integra, ele vai virar justamente esse mr ao quadrado que tem aqui. Então, como que vai ficar a fórmula da energia cinética, ó, que a gente está fazendo aqui em cima, ó? O mr ao quadrado aqui, esse somatório de mr ao quadrado, virou I. Então, a gente vai ter essa fórmula aqui, então, para energia cinética rotacional. Então, olhem que interessante. Em vez de velocidade linear ao quadrado, o que a gente tem agora? Energia... em vez de velocidade linear ao quadrado, o que a gente tem agora? Velocidade angular ao quadrado. Em vez de massa, agora a gente tem o momento de inércia. Então, eu vou explicar para vocês agora o que significa o momento de inércia e ele vai ter a ver com massa. Então, perguntando para vocês, pessoal, lá na lei de Newton, a gente aprende esse conteúdo da inércia aqui, a gente aprende essa definição desse conceito. Então, a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, ela fala assim, ó, que quando todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento, até que faça uma força contrária que pare isso, ou todo corpo em repouso permanece em repouso, também até que você faça uma força e coloque ele em movimento.
Então, os corpos têm essa tendência de não alterar o seu estado de movimento. Quem está em movimento tende a continuar em movimento e quem está parado tende a ficar parado. Então, essa inércia, nesse caso, ela é relativa à massa do corpo. Quanto mais massa o corpo tiver, mais difícil você alterar o estado de movimento dele. Então, quanto mais massa, mais difícil eu colocar um corpo em movimento. Quanto menos massa, mais fácil. E ao contrário também, se um corpo tem muita massa, é mais difícil eu frear ele. O que tem menos massa é mais fácil. Então, a massa é uma medida da inércia do corpo. Beleza. E a gente está falando do momento. Então, eu vou falar do momento, só que agora, então, é momento de inércia. Então, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que esse momento de inércia, ele tem a mesma lógica da inércia lá da lei de Newton. Ele é uma dificuldade em entrar em movimento, ou uma dificuldade de parar o movimento, caso já esteja em movimento. Mas, como a gente está falando de coisas que giram, o momento de inércia, então vai ser a inércia para o corpo começar a girar. Ou o corpo que está girando parar a rotação. Então, ele é a mesma lógica do outro. Lá estava aqui, o corpo vinha para cá. Ele tinha uma inércia, uma dificuldade de sair daqui e vir para cá. Agora, não. Ele está parado num lugar, ele está rodando, mas ele tem uma inércia de iniciar a rotação. Ou uma inércia para parar a rotação. Então, o que mede essa inércia de rotação? É o momento de inércia. Entenderam essa parte conceitual do momento de inércia? Então, ele é a inércia do corpo, só que em vez de ser uma inércia de sair de um lugar e para o outro, é uma inércia de começar a girar. Coloquei eu aqui em destaque. Outra coisa também, pessoal, que vai influenciar nessa dificuldade de entrar em rotação ou não, é a maneira como que a gente consegue fazer o corpo girar. Eu estou segurando a caneta aqui para usar de exemplo. Tem inúmeros jeitos que eu posso fazer essa caneta girar. Eu posso pegar pela ponta aqui, ó, e colocar ela para girar. Quando eu estou girando ela aqui. Eu posso pegar ela pelo centro e também pôr ela para girar. Vou colocar aqui para girar. Eu posso pegar 1 milímetro para o lado e colocar ela para girar. 1 milímetro, começar. Então eu posso pegar ela em qualquer ponto e colocar ela para girar. Eu posso pegar ela assim de comprido e girar assim, ó. Eu posso pegar na pontinha aqui, ó, e pôr ela para girar assim, ó. Então tem inúmeros jeitos de você colocar um corpo para girar. Cada jeito de colocar o corpo para girar tem uma fórmula de momento de inércia diferente. Então, essa caneta aqui tem infinitos jeitos de calcular o momento de inércia dela, porque tem infinitos jeitos diferentes de eu colocar ela para girar. Se eu pego no centro é 1, se eu ando 1 zilionésimo de molécula para o lado é outro, e eu andei para o lado é outro. Então, o momento de inércia muda conforme a posição ou o jeito que você coloca o corpo para girar. Então, a ideia é que a gente aprenda uma técnica. A gente vai aprender essa técnica na semana que vem. Que a gente vai aprender sobre o teorema dos eixos paralelos. Que é tipo um macetezinho para a gente calcular assim. Ah, se eu conheço no meio, e se eu ir para o lado, para os outros cantos, todos os jeitos eu consigo calcular? Então, ela é mais ou menos essa lógica dele aí. E aí a gente vai fazer isso aula que vem. Então, a gente tem essa fórmula aqui, ó. A unidade de medida dele, pessoal, como continua sendo energia, continua sendo o joule. Então, toda a energia, pessoal, é medida em joule no sistema internacional. Então, todas as energias, a unidade é joule. Então, na hora que a gente for resolver exercícios disso, o que a gente vai ter que fazer? Calcular esse ômega, esse ômega aqui a gente calcula separado. Esse I aqui, que é o momento de inércia, a gente vai ter uma fórmula para cada tipo de corpo. A gente calcula separado. Aí a gente joga aqui e calcula a energia cinética. Então, a gente vai ter inúmeras fórmulas desse momento de inércia. Então, na aula de hoje, o intuito nosso mesmo, né, nosso objetivo é aprender principalmente calcular esse momento de inércia. Então, vamos para frente. Tá.
Primeira fórmula, pessoal, que a gente vai aprender, vou só voltar aqui um rapidinho. Vou até colocar aqui um texto aqui antes. Só voltar aqui. Rapidinho. A gente vai falar do momento de inércia de partículas ou massas pontuais. Quando a gente, na física, pessoal, quando a gente fala de partículas ou massa, seja pontual, quer dizer o quê? Que a gente está desprezando o formato desse corpo. Então, se o corpo ele é pontual, ou seja, a gente considera que ele não tem formato, né? Ele só é um pontinho. Então, a fórmula, se a gente resolver essa integral aqui, a fórmula do momento de inércia é simplesmente r² vezes i. Simplesmente isso. Pego o raio ao quadrado e multiplico pela massa. Então, esse aqui é a fórmula, né, de momento de inércia para uma massa que seja pontual. Então, seria tipo uma bolinha. Então, imagina assim, ó, a situação assim, eu tenho uma bolinha. Essa bolinha aqui, ela pode estar, por exemplo, presa por um fio. Então, vou colocar aqui um fio. Imagina que eu tenho uma bolinha presa por esse fio. E essa bolinha presa por esse fio, ela pode estar presa aqui num eixo aqui, ó. E esse eixo aqui, ele pode estar, por exemplo, rotacionando. Pode ser vamos colocar ele aqui, ó. Ele pode estar assim, ó, girando. Vamos colocar assim. Assim, acho. Pode ser um eixo que gira aqui. E aí essa bolinha vai ficar girando em volta, né? Como se fosse, sei lá, vou pôr ela mais curtinha. Então ela pode ficar simplesmente girando e eu gostaria de calcular, então, quanto que vale o momento de inércia dessa bolinha. Então essa bolinha, ela teria uma massa, m, por exemplo, e essa distância, né, desse fio seria o raio da rotação. Então esse raio que está aí, por exemplo, seria aqui, ó. Esse aqui seria o raio dessa rotação aí. Bolinha. E essa bolinha aqui, ela tem uma o quê? Ela tem uma massa, vou colocar aqui, ó, ela tem uma massa m. Vamos aumentar um pouquinho. Deixa eu só aumentar a bolinha de tamanho para ficar mais certinho. Então, o raio é a distância daqui até aqui. Isso aqui está girando. E a bolinha é m, a gente pode ter uma situação dessa. Então, vamos fazer esse exercício aqui. Então, a gente tem 3 corpos pontuais. Eles estão girando em torno desse eixo que está aqui. Então, eu tenho diferentes raios e diferentes massas. Então, o que o exercício pede? Para vocês ordenar qual que é o maior momento de inércia e qual que é o menor. Então, calculem aí esses 3 momentos de inércia, 1, 2 e 3, e vê para a gente qual que é o maior, de cima, do meio ou... Dá uns minutinhos aí para vocês fazerem. Vou pegar uma aguinha ali e já volto, pessoal.
Voltei. Vocês dão um grito aí, hein, pessoal? Vamos fazendo aí, pessoal? Tá dando certo? Só aplicação de fórmula mesmo. Esse aqui não tem segredo. Prontinho aqui. Terminei aqui já. Tá, vamos fazer então. Todo mundo conseguiu terminar, pessoal? Vamos... Opa. Tá, vamos fazer aqui todo mundo junto. Aqui o corpo, né? Tá aqui o exercício, né? Uma fórmula, como é tudo pontual, a gente vai usar essa equação aqui que a gente já aprendeu. Foi a primeira. Que é I é igual a R ao quadrado sobre I. Para a primeira, quanto que vale o raio? 1, né? 1 ao quadrado e a massa é 36. Então, quanto que vai dar esse momento de inércia? 36 mesmo, né? E aí, unidade de medida, que a gente já viu, como é uma massa que multiplica por um raio ao quadrado, isso aqui fica quilograma metro quadrado. Ou metro quadrado quilograma. Os dois jeitos dá certo. Né? É esse aqui. Vou fazer para o próximo. Agora vai ser 2 ao quadrado vezes 9. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 9 dá 36 também. Então, esse aqui também é 36. E agora o último. O raio é 3 e a massa é 4. 3 ao quadrado é 9 vezes 4, 36. Então, o que é legal desse aqui, pessoal? Assim, deu tudo, todos ficaram iguais, mas qual que é a lógica? Olha como que a distância influencia bem mais que a massa. Esse primeiro era 36 quilogramas. E aí, ó, esse último era 4. Se a gente dividir 36 dividido por 4, esse primeiro ele era 9 vezes mais massa do que esse último. 9 vezes mais massa. Mas esse primeirinho só girou a 1 metro. Esse aqui girou a 3. Então, olhem que eu ter aumentado só 2 metros, era 1, eu aumentei 2, ele conseguiu empatar no momento de inércia. Então, devido a esse quadrado aqui, né, da distância, você aumenta o valor do momento de inércia. O que significa aumentar o valor do momento de inércia? Significa que você aumentou a dificuldade em colocar o corpo para rotação. Então, se algum dia vocês, engenheiros, forem trabalhar com desenvolvimento, por exemplo, de uma máquina,
vocês vão ter ciência de que quanto mais distante eu estiver do eixo, maior o momento de inércia, ou seja, mais difícil vai ser colocar esse corpo em rotação. Então, isso é uma coisa que precisa ser levada em consideração. Uma aplicação prática, por exemplo, se a gente pensar num ventilador grandão e num ventilador pequeno, o ventilador grandão ele vai gastar mais energia para movimentar a hélice do que o ventilador pequeno, porque o momento de inércia de uma hélice grande é maior do que o momento de inércia de uma hélice pequena. Logo, gasta-se mais energia para girar uma hélice grande do que uma hélice pequena. Não estou falando, não estou julgando a questão de ventar mais ou não, de ser mais eficiente na energia ou não. Só estou pegando no simples fato de girar uma hélice. Gasta-se mais energia girando uma hélice grande do que uma hélice pequena. Daí que as duas sejam tipo da mesma massa, porque a gente viu também que a massa influencia, mas a distância aí, ó, influencia a massa. Então, fizemos aí o primeiro formato, né, do dia. Então, o primeiro formato que a gente analisou hoje é o formato de uma massa que seja pontual. Eu vou definir com vocês hoje os momentos de inércia de alguns corpos, e aí depois a gente faz exercício de aplicação com energia cinética, tá, pessoal? Vamos para o próximo. Vocês provavelmente já ouviram falar de densidade. Já ouviram falar de densidade? Dessa palavra? Eu vou até escrever aqui, ó, de novo. Vou colocar o termo aqui. Então, assim, quando a gente fala de densidade a gente aprende lá no ensino médio, por exemplo, que é a massa dividida pelo volume. Quando eu pego a massa dividida pelo volume, eu tenho uma densidade. Então, por exemplo, uma densidade pode ser calculada assim, massa por volume. E aí, se eu isolar a massa aqui, né, é densidade vezes volume. A gente aprende isso lá no ensino médio, mas existem vários tipos de densidade, pessoal. A gente pode ter densidades que não sejam... Se é um corpo que não tem um volume, eu não tenho como eu calcular a densidade dele. Por exemplo, a densidade de uma corda bem fininha. Ele não é um volume, ele só tem tipo um comprimento. Então, eu poderia ter uma densidade, em vez de ser uma densidade de volume, podia ter uma densidade que era linear. Então, eu teria uma massa aqui, por exemplo, aqui na direita, dividido por um comprimento L. Ou, imagina que é uma chapa bem fininha, é uma área, então não é um volume. Então, a gente também tem na física outros tipos de densidade. Então, por isso que aqui nesse quesito, a gente vai comentar que se o corpo tiver uma densidade linear, a gente vai usar a densidade, a fórmula de densidade linear. Se tiver superficial, e se for de volume, volumétrico. Então, essas equações aqui, ó, são equações diferenciais, né? Então, eu tenho aqui, ó, esse dm é uma massa, só que quando tem esse dzinho antes aqui, quer dizer que é uma massa infinitesimal, é uma massa pequenininha. Esse dl é um comprimento pequenininho. E aí a densidade aqui, ó, tá usando a letra lambda. Então esse lambda aqui, ele é a densidade linear. Se for superficial, a gente vai usar a letra sigma. E se for volumétrica, a gente vai usar a letra rho. Então a gente vai ter 3 tipos de densidade. Então a gente vai usar 3 letras para representar essas densidades. Aqui está escrito da forma diferencial, mas eu poderia, por exemplo, esses 3 aqui, ó, escrever aqui embaixo. Opa. Colocar eles aqui embaixo, só para a gente escrever eles de uma forma que não fosse diferencial, eles poderiam ficar assim.
Poderia fazer que esse lambda aqui, por exemplo, esse primeiro, ele é quem? Massa dividido por comprimento. Esse sigma que está aqui, ele podia ser massa dividido por área. E aqui embaixo, esse ρ que está aqui, que parece esse pezinho, ele seria massa dividido por volume. Então, todos esses três aqui são densidade. Então, a gente tem aqui, então, massa por comprimento, densidade, o que? Linear. Massa por área, eu tenho densidade também, só que é superficial. Massa por volume, também tem densidade, só que é volume. Tem livro, pessoal, que em vez de chamar de densidade, tem livro que chama como, ele chama de distribuição. Então, aqui pode chamar de distribuição volumétrica ou densidade volumétrica, a gente pode usar os dois termos aí nesse caso. Mas todos eles são, todos esses três aqui, ó, são densidade. Cada um é uma. Estou definindo isso, pessoal, porque a gente vai usar essas densidades na hora de deduzir as fórmulas aqui da frente dos momentos de inércia. Então, o primeiro exemplo que a gente vai analisar aqui, pessoal, é o exemplo de uma barra fina e ela tem comprimento L. Então, se ela é barra fina, ela tem uma dimensão só, ela só tem um comprimento. A gente vai considerar que essa barra não tem ali um raio para eu levar isso em consideração. Então, como a gente está gravando e tal, eu vou deixar registrado a explicação de onde saiu a fórmula. Talvez alguns de vocês não entendam muito bem, mas futuramente, conforme vocês fizerem a integral, aprenderem a fazer integral, etc., talvez fique mais simples. Mas assim, ó, aqui é a equação da densidade que a gente acabou de ver, escrita, né, em função dos infinitesimais aqui, ó, de massa e de comprimento. Então, esse dx aqui, ele é um comprimento. Poderia ser esse L, só que só para não ficar duas unidades diferentes de medida, a gente vai chamar esse x aqui de comprimento. Então, se a gente resolver essa integral, lembrando que integral, pessoal, é tipo o contrário da derivada. Então, se eu pego uma coisa e derivo, eu acho outra coisa. Se eu integro, ele volta a ser o que era antes. Então, se eu integrar esse dm, ele vira o próprio m. Então, a gente vai fazer uma integral aqui desse dm e uma integral aqui desse lambda dx. Só que esse dx aqui, ó, eu vou integrar de 0 até L. Ou seja, o que quer dizer esse L? L ali é o comprimento da barra. Então, a ideia é a gente fazer aquela ideia do somatório. A gente vai calcular o momento de inércia daqui do comecinho, aqui é 0, e a gente vai calculando os momentos de inércia de todos os pontinhos, de todas as partezinhas desse aqui. Então, a gente vai calcular de 0 até aqui o final, que vale L. Então, por isso que está escrito os de 0 a L aqui. Então, a ideia da integral é fazer um somatório de partes que são pequenininhas. Pequenininhas que são aproximadamente 0. Mas não são 0 porque elas existem. E então, quando a gente tem partes que são tão pequenas, que são aproximadamente 0, a gente chama isso de infinitesimal. Seria tipo infinito ao contrário. Se infinito é tudo, o infinitesimal ele seria quase 0. Ele não é 0, mas ele é tão pequeno que ele é quase 0. Então, se eu resolver aqui, né, a equação de densidade, né, a gente vai ter a equação que eu já tinha até escrito ali para vocês, né? Densidade é uma massa dividido por um comprimento. Então, aqui embaixo está a equação do momento de inércia que a gente acabou de analisar, que ela está escrito em função
ela está escrita em função aqui de integral, né? Então, no lugar desse dm que está aqui, a gente vai usar a equação da densidade que a gente tinha definido naquela hora. Eu vou pôr aqui. Então, está aqui o lambda dx. Então, a integral que a gente vai fazer é desse x quadrado dx, só que é uma integral definida. Então, a integral desse x quadrado aqui dx é x ao cubo sobre 3. Então, x ao cubo sobre 3. Por quê? Porque se a gente derivar isso aqui, se vocês lembrarem da derivada, eu jogo 3 para frente, né? Tenho 3 aqui embaixo, e aí ali em cima eu diminuo, né? Fica ao quadrado. Então, 3 com 3 eu corto. Então, se eu derivar x ao cubo sobre 3, dá x ao quadrado. Então, se eu integrar x ao quadrado, dá x ao cubo sobre 3. Então, é isso que vocês vão aprender agora no começo do cálculo 2, fazer a integral. Derivar vocês já sabem, né? Então, derivada de x ao cubo sobre 3 é x ao quadrado. Então, a integral de x ao quadrado dá x ao cubo sobre 3. Então, como a gente resolveu a integral aqui desse x quadrado, dá x ao cubo sobre 3. Só que como a gente está chamando aqui ó, a variável de L, então a gente troca esse L na resposta, que é a chamada integral definida, que vocês vão aprender também aí no decorrer do semestre. Então, por isso que a fórmula do momento de inércia de uma barra que gira pela extremidade, tá? Então, é importante frisar isso. Então, aqui, ó, exemplos de barra fina de comprimento L, eu vou até adicionar aqui, ó, que gira pela extremidade. Então, essa barra que gira pela extremidade, a gente pode usar duas fórmulas. Se eu conhecer a densidade dela, eu uso a de cima, ou eu posso pegar e trocar esse lambda aqui, que vale m sobre L, ó, que a gente deduziu ali agora. Eu aplico esse m sobre L aqui. Então, vai ficar assim, né? Deixa eu só apagar aqui, ó. Se eu trocar... Só rapidinho. Se eu troco o lambda por m sobre L, vai ficar m, L ao cubo. Aí, como era m sobre L, vai ficar um L aqui embaixo, né? Vezes 3. Aí eu posso cortar esse L com esse ao cubo e vai ficar dessa forma. Então, essa aqui é a fórmula de um momento de inércia de uma barra que gira pela extremidade. Então, essa é uma fórmula de momento de inércia aí que a gente pode calcular. Então, por exemplo, a gente pode fazer um exercício agora. Ó. Vou fazer assim, ó. Determine o momento de inércia da barra abaixo, supondo que seu comprimento seja 120 centímetros, a massa 200 gramas. Então, vou deixar vocês fazerem 2 minutinhos aí para vocês fazerem. Pessoal, tem que fazer em metro, tem que fazer em quilograma. Então, isso seria um caso, por exemplo, é uma barra que gira pela extremidade. Então, por exemplo, o raio de uma bicicleta, ele é uma barra que está girando pela extremidade. Então, se a gente quiser calcular, por exemplo, o momento de inércia de um raio de uma bicicleta, a gente utilizaria essa equação. Ah, mas a bicicleta tem, sei lá, 50 raios. Qual seria o movimento de inércia total? A gente ia somar, depois a gente somaria o momento de inércia de 1 por 1 para ter o momento de inércia total. Então, façam aí esse exercício. Então, beleza, acabamos de fazer um exemplinho de barra. Vamos fazer exemplo do disco agora. Então, esse disco, né, disco fino de raio R, e conforme o desenho aí, né, pessoal, dá para perceber que o disco ele gira, né, pelo centro. Então, vou colocar assim, ó, disco fino de raio R que gira pelo centro. Vai girar aqui bem no meinho dele aqui, que é o mais comum, né? Então, aqui a gente pode pensar numa roda,
a gente pode pensar, sei lá, em diversas coisas. Só que aqui, pessoal, a gente não está levando em consideração a altura dele. Se a gente levasse em consideração a altura dele, aí ele não seria um disco, ele seria um cilindro, né? Então, se fosse tipo se ele tivesse uma altura, então essa fórmula aqui a gente tem que fazer de conta que só tem duas dimensões no caso, né? Então, vou mostrar por integral, mas no final a fórmula que a gente vai usar é a fórmula final ali. Então, para resolver isso aqui, a gente precisa da equação da densidade, só que da densidade superficial, por isso que tem o sigma aqui. Então, na hora da gente resolver, a gente precisa escrever uma equação para essa área aqui. Qual que é a lógica da gente fazer uma equação de uma área, e mais especificamente de uma área de um círculo? Ó, vamos imaginar que a gente tem um círculo assim, ó. Eu quero fazer um somatório que cubra toda essa área desse círculo. Então, a ideia é assim, ó. Esse RDR que está ali em cima, é eu pegar aqui, ó. Eu vou pegar do meio do círculo até na borda dele. Esse tanto aqui vale R. Então, a gente vai fazer um somatório de todos os pedaços, né, dessas áreas, da ponta até aqui. E aí, para eu meio que varrer o círculo inteiro, aí eu vou e tenho que dar uma volta inteira aqui, né? E essa volta aqui vale θ, né? Que é o espaço angular. Então, a lógica de eu varrer completamente essa área, né? Para preencher, é o quê? Pego o raio e dou uma volta com esse raio inteiro. Aí eu vou varrer totalmente essa área desse círculo. Então, eu vou ter uma fórmula de uma área. Então, o cara que deduziu a fórmula de área de um círculo, ele usou essa lógica. Então, aqui no nosso disco aqui da esquerda, daqui até a beirada, e depois eu dou uma volta, e aí eu tenho a área desse círculo. Então, na hora de resolver, por exemplo, ó, a gente vai ter uma integral dupla aqui. Eu vou ter que fazer uma integral para o raio e uma integral para o ângulo. Então, o raio, para a integral do raio, eu vou integrar de 0 até R maiúsculo, que é o raio do disco. E a integral do ângulo, olhem aqui, ó, a gente vai fazer de 0, do ângulo igual a 0, até o ângulo 2π. Então, por que esse 2π, pessoal? Quem conseguiu enxergar aí? Por que é 2π? Que eu vou integrar esse ângulo até 2π. O que é esse 2π aí, quando a gente fala de ângulos? Quando a gente fala de radianos? 360 graus. É o 360 graus, que é uma volta completa. Perfeito. Então, como eu vou dar uma volta completa, eu integro até 2π. Se a gente estivesse calculando o momento de inércia de um semicírculo, então eu só integraria de 0 até π, porque só seria 180 graus. Então, na hora de resolver essas integrais aí e tal, essa integral aqui, ó, dá esse próprio 2π. A integral de R é R² sobre 2. A constante, que é a densidade, ela fica fora da integral, por isso que a gente só repete ela. E a integral desse dm dá n. Então, depois, se a gente simplificar isso daqui, eu vou ter essa equação aqui, ó, para densidade de um círculo. Que não deixa de ser que densidade, né, é massa sobre área. Ah, qual que é a área do círculo? πr². Então, aqui a única coisa que a gente fez foi o quê? Deduzir a equação matematicamente, a equação do círculo. Então, a gente mostrou matematicamente aqui, essa é a conta, apesar que talvez vocês ainda tenham que se aprofundar mais em cálculo, mas essa que é a fórmula, né, que mostra por que é πr² a fórmula de calcular um círculo. Então, a gente tem essa equação aqui de densidade de círculo que a gente precisa para resolver ali o momento de inércia. Então, de novo, ó, momento de inércia, a gente sempre parte dessa fórmula aqui, ó, dessa integral. R² dm. Então, no lugar do dm, a gente vai aplicar aquele que a gente já tinha visto lá no começo. Estou fazendo a linhazinha para ligar. Então, vai ficar essa integral aqui para resolver. Então, eu tenho um R² aqui e um R aqui, vai ficar um R². Esse sigma é constante, eu pus ele para fora da integral. E aí a gente faz uma integral aqui, ó, só para raio, uma integral aqui só para ângulo. A gente não pode misturar duas variáveis, tem que fazer separado.
Então, a integral de r ao cubo é r à quarta sobre 4. A integral de dθ é de dθ, só que até 2π, é 2π aqui. Faltou sobre 4 aqui nesse r à quarta. Deixa eu colocar aqui dividido por 4, só para ele ficar certinho aqui. Vou colocar que isso aqui é uma fração. Rapidinho, pessoal. Aí. Então, aqui é r à quarta sobre 4. Então, esse 4 eu corto com 2, sobra o 2 aqui embaixo e sobra essa equação aqui, ó. mr ao quadrado sobre 2 é a equação do momento de inércia de um disco. Então, aquela hora foi mr ao quadrado sobre 3, agora a gente tem mr ao quadrado sobre 2. Professor, Oi, só uma dúvida. Da onde surgiu esse M? esse m é a massa do disco. Entendi. Então, a gente tem a massa do disco e o raio do disco. No exercício anterior, deixa eu só voltar na da barra aqui, ó. Na dedução, a gente escreveu em função do comprimento da barra, né? Aqui nesse aqui, a dedução é em função do raio do disco. Então, vamos fazer uma aplicação, ó. Determine o momento de inércia do disco abaixo, supondo que seu raio seja 120 centímetros e sua massa 200 gramas. Repetir os mesmos valores daquela hora para a gente poder comparar. Então, façam aí. Eu já coloquei a fórmula aqui, ó, que a gente acabou de deduzir aqui. Só aplicar na equação. Façam aí rapidinho para a gente ver. Professor, Oi. no caso o I ali, ele significa inércia? Isso. Momento de inércia. Ok. Então, assim, pessoal, a gente está calculando a resistência que os corpos têm a entrar em rotação. Como, igual eu falei para vocês, a gente tem infinitas fórmulas de momento de inércia, a gente meio que está vendo as principais, e aí depois a gente faz exercícios de energia cinética. Então, por enquanto, a gente só está vendo aí os principais. Daqui a pouco eu vou mostrar uma tabelinha que já tem diversos já calculados. Quem achar o valor aí, compartilha com a gente. Zero vírgula 144. 0,144. Vamos escrever aqui na frente, aqui, né? Só para ficar certinho. 0,144 quilograma vezes metro ao quadrado. Vamos substituir aqui então os valores aqui para ficar certinho, ó. No lugar da massa, 0,2, porque tem que fazer em quilogramas. No lugar do raio, né? Tem que ser 0,12, né? 0,12 ao quadrado. Tranquilinho, né? No caso do raio, seria 1,2. Ah, é. Peraí, deixa eu andar aqui. Uma vírgula aqui para lá. Isso. Então, dá 0,144, então, né, pessoal? Isso aí. Então, só para a gente, agora, finalizar as principais, então a gente tem, se fosse uma esfera que está girando no centro, 2/5 de mr ao quadrado. Não sei se vocês vão querer anotar, mas está aqui no material. E aqui na frente também tem, tá aqui de novo, ó, a esfera. Pessoal, essa imagem, ela tá um pouquinho, tá meio feio, um pouquinho
as fórmulas ali. Caso vocês não estejam enxergando, eu posso ler para vocês. Então, por exemplo, esse primeiro aqui, ó, ele é mr ao quadrado. Essa primeira aqui, que ele tá chamando de anel, né? Então, vou colocando aqui, ó, pra gente... Então, esse primeiro é mr ao quadrado. Esse do lado, ó, ele vai ser R1 ao quadrado menos R2 ao quadrado. Então, dividido por 2. Quando ele fala meio ali, pessoal, e R1 menos R2, é porque a gente tem os raios externos e os raios internos aqui, ó. Então, o R1 é o raio interno e o R2 o raio externo. Esse cilindro também ficou meio de mr ao quadrado. Então, dividido por 2. A esfera aqui de baixo, ó, que é o 2/5 que eu falei para vocês, né? 2/5 de mr ao quadrado. Que gira pelo centro agora, ó, ela é mr ao quadrado, ml ao quadrado, só que dividido por 12. Que é essa daqui do meio. Vou colocar um R mais. Esse cilindro que agora ele está falando que gira, ele gira é um cilindro que gira pelo centro. Então ele é 1/4, vamos fazer aqui, ó, ele é mr ao quadrado dividido por 4 mais ml ao quadrado dividido por 2. Vou colocar entre parênteses aqui, ó, só para ficar organizado. Então é um cilindro. Esse cilindro aqui, ó, gira por aqui, ó. Então aqui está o raio, aqui está o comprimento. Esse cilindro aqui de cima na direita, ele está girando aqui, ó. Ele está girando nesse eixo azul. Então por isso que as fórmulas é diferente. E aqui, ó, esse aqui é a barra fina, que a gente fez uma barra fina que girava na extremidade, né? Essa aqui é uma barra fina que gira no centro dela. Então, a esfera, né, maciça. Então, é 2/5 de mr ao quadrado. Essa daqui, ele chamou de casca esférica. Então, seria como se fosse uma esfera oca. E esse aqui é 2/3. Esse próximo é um anel fino. E aí esse anel ele chamou de mr ao quadrado sobre 2. Então, qual que é a diferença? Esse aqui, ó, ele gira nesse eixo. Esse aqui de cima seria um anel que gira por um eixo que passa no centro do anel, assim. E por último, um retângulo, né? Esse do retângulo, que é esse da direita aqui, ele seria a massa. Aí dentro dele ele tem A ao quadrado mais B ao quadrado. O A e o B são os lados do quadrado, né? E depois divide por 12. Tudo isso, pessoal, eu particularmente não coloquei todas as deduções aqui, mas se pesquisar, é capaz que vocês achem aí as deduções, né, de todos esses momentos de inércia aí. Mas assim, aqui na disciplina a gente só vai usar esses que a gente esteja definindo. Então, por exemplo, esses dessa lista, ou disco,
ou a barra da extremidade, ou a barra do centro. Então a gente só não vai fugir desses aqui que a gente está discutindo, tá? E de novo, tá aqui a tabela dos momentos de inércia. Não tem todos, né? Mas estão dos principais aí, vocês podem usar aí depois. Então a gente tem esse exercício aqui que eu quero discutir ele com vocês para a gente fazer. Então assim, ó, vamos ler juntos aqui, ó. Um motor de aço maciço em forma de disco de massa 272 kg e raio de 38 centímetros, ele atinge uma velocidade angular de 14.000 revoluções por minuto. Por minuto é a mesma coisa de RPM, ou rotações por minuto. Então a gente tem essa velocidade angular, a gente tem essa massa, eu sei o formato dele, disco, e aí a gente quer o quê? Calcular a energia cinética de rotação, se esse disco rodar pelo centro, e a energia cinética de rotação, se esse... Ah, tá. E aqui a energia cinética... Vou tirar essa letra B porque a gente não viu ainda esse outro. A gente não viu o disco girando na extremidade. Olha isso daqui, pessoal. Calcule sua energia cinética de rotação para a rotação no centro. Então a gente teria esse probleminha aqui, né, que a gente já fez. Tipo esse aqui, né? Que a gente já fez. Professor, o senhor não ensinou ainda como que faz a transformação de rotações por minuto para radiano por segundo, porque esse RPM, que é uma velocidade angular, não está no Sistema Internacional de Medidas. Então tem que transformar. Eu vou deixar vocês fazerem. Na internet tem como ensinando como transforma. Vou deixar vocês pesquisarem como que transforma, mas na hora que eu for resolver com vocês, aí eu demonstro qual que é a lógica, qual que é a fórmula, da onde. Certo? Esse aqui para vocês tentarem fazer esse aqui. E esse aqui, sim, finalmente é um exercício de energia cinética de rotação. Então, precisa calcular todas as partes aí de energia cinética de rotação. A gente já viu a fórmula hoje, né? I ômega ao quadrado sobre 2. Então, beleza. Vou só fechar a câmera, mas eu tô aqui, tá, pessoal? Qualquer dúvidas, me chamem, que aí eu vou ajudando vocês. Então, vamos... Primeira coisa, então, que eu vou colocar aqui é a equação que a gente quer fazer, né? Então, a equação que a gente quer desenvolver é a equação da energia cinética. Então, essa daqui. A e ômega ao quadrado sobre 2. Vou tirar esse disco daqui, né, que o exercício já falou. A gente precisa calcular esse momento de inércia aqui e calcular essa velocidade angular. Então vamos fazer uma coisa de cada vez aí. Primeira coisa, calculando o momento de inércia do disco. Vai lá na nossa tabelinha, né, de momentos de inércia, aí a gente e o momento de inércia de um disco é mr ao quadrado sobre 2. Né? Então a gente acabou de calcular isso daqui. Inclusive eu vou até escrever aqui, ó, na frente desse i, inércia de... Então, massa do disco 272 kg. E o raio dele é 38 centímetros. A gente tem que fazer em...
Quem poderia calcular aqui pra gente, ou se alguém já calculou esse momento de inércia, que poderia falar o nome? Alguém chegou a calcular? Vou fazer aqui também. 0,38 ao quadrado, vezes 272. Professor, E aí divide por 2. Oi. Pode falar. 19,6384. Peraí. 19,6384 quilogramas. O momento de inércia do disco. Vamos colocar uma linha aqui, né, para separar. A gente precisa fazer aí a transformação, né, de velocidade angular. Pessoal, é assim, ó. A gente tem rotação, o RPM, né? Deixa eu fazer aqui melhor. Rotação por minuto. Então a gente tem assim, ó, uma rotação, né? Ele chamou ali de rev, né? Ou revolução por minuto. Isso aqui tem que ser igual. Eu quero transformar isso daí em radiano por segundo, que essa que é a unidade de medida, né? De velocidade angular. Então, assim, ó, primeira coisa, revolução ou rotação. Uma rotação completa, pessoal, tem quantos radianos? Quantos radianos tem uma rotação? Uma volta inteira? 2π. 2π. Beleza, coloquei aqui. E aí eu tenho que passar minuto para segundo. Quantos segundos tem num minuto? 60. 60. Então, esse aqui, ó, 2π sobre 60, é o fator de conversão de RPM, ou revolução por minuto, para radiano por segundo. Então, esse que é o fator aí de conversão que a gente vai usar. Então, multiplica por 2π e divide por 60. Então, eu vou digitar aqui para ficar mais bonito. Então, ó, transformando rev por minuto, né, que é o popular RPM, para a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o 14.000 e vai multiplicar pelo quê? Vai multiplicar 2π, deixa eu achar o π aqui, 2π e aqui, né, é o nosso ômega, que é a nossa velocidade angular. Então, vamos colocar aqui, ó, que ômega igual a esse valor aí. Alguém chegou a fazer essa transformação? 14.000 vezes 2 vezes π e divide por 60. Aqui no meu deu 1465,33, é isso? É isso, pessoal? É isso. Deixa eu padronizar aqui. Para ficar mais organizadinho. Então, achamos aí a velocidade angular. Então, agora a gente pode calcular, né, a energia cinética. Então, a gente tem a energia cinética que é essa, aí ômega ao quadrado sobre 2. Então, a nossa energia cinética vai ficar o quê? Vamos fazer então. 19,384. E no final, por 2.
colocar esse ali em cima da divisão, só para ficar mais... Alguém pode calcular isso aí pra gente? 1465,33 ao quadrado vezes 19,6384 e aí eu divido por 2. Isso aqui deu um número bem grandão. Isso aqui deu 2,11 vezes 10 elevado a 7. Então, usei notação científica aqui para ver se vocês conseguem chegar nesses valores aí. Conseguiram, pessoal, chegar nesses números? Positivo. Então tá. Pessoal, eu acho que para hoje já tá bom. A gente conversou sobre bastante conceitos, né? Definimos o momento de inércia de diversos corpos, calculamos aí a energia cinética. Então a gente já meio que andou aí praticamente 2 capítulos. Semana que vem a gente vai falar do teorema dos eixos paralelos, que serve para a gente calcular momentos de inércia para outros eixos, sem ser só de extremidade, ponta e extremidade e centro, igual a gente viu ali nas tabelinhas. E aí eu deixei postei lá para vocês no portal, postei uma lista de exercícios. É uma lista de exercício antiga que eu tenho desse conteúdo, então tem alguns conceitos ali que a gente não viu ainda. Então lá tá falando de potência para rotações, tá falando de trabalho de rotações. Então, os conteúdos que a gente não estudou podem ignorar, mas tem essa lista lá para treino, que tem alguns exercícios que vocês podem estar fazendo. Lá no portal e lá no grupo eu mandei o formulário da aula de hoje para vocês responderem. Então eu estou usando esses formulários aí para ajudar a preparar minha aula e eu entender o que vocês estão achando da aula. Então eu li o formulário da semana passada, vi que todo mundo estava com um pouco de dificuldade nas equações. Então eu preparei no começo da aula justamente aquele resumo das fórmulas, né, para vocês terem um material de consulta para ficar mais fácil. E postei bastante vídeo lá também para vocês assistirem. Então tá postado lá na aula 1.2 e também mandei no grupo do WhatsApp. Então, nesses minutos aí restantes de final da aula, eu gostaria que vocês respondessem lá para mim, por favor, o formulário da aula. E aí, deixo aberto agora, se alguém quiser fazer algum complemento, perguntar alguma coisa. Caso não tenham, vou encerrar a aula.